E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo Ped. Eu sou o Matheus. E eu sou a Bianca. E aí, vamos bater um papo? Um Papo Ped. Muito bem! E hoje, nesse episódio especial, episódio número 3, certo? Número 3. Nós vamos falar de um tema muito importante na pediatria, para os adultos também, né? Que é o que, Bianca? Hoje vamos falar sobre sepse, especialmente em pediatria, né? Que é a nossa praia. Exatamente, então sepse pediátrica. E aí, por que a gente vai falar sobre isso, Matheus? É um tema especialmente, como eu disse, importante, ainda mais agora que a gente teve recentemente atualizações em critérios diagnósticos, atualização fresquinha de janeiro de 2024, então bem recente, e a sepse é bastante importante, porque é uma coisa que a gente vê bastante, né? E que pode ser muito grave, né? E aí então a gente vai falar um pouco do screening, né, que a gente avalia para identificar a sepse e como ele foi se modificando ao longo do tempo, então os diferentes critérios diagnósticos. Vamos falar um pouquinho também do tratamento, principalmente o tratamento inicial, que acho que é o mais importante aqui, e quando que a gente vai iniciar o protocolo e quando que a gente vai fechar o protocolo, certo? Então esses são os hot points que a gente vai falar hoje aí no episódio. Então, introduzindo, né? Por que a gente vai falar sobre esse assunto, né? A sepse, ela tem uma importância muito grande, porque ela é muito prevalente, né? E o próprio documento dos critérios de Phoenix, que a gente vai trazer, tá fresquinho de um ano aí pra gente, né? Que ele traz que no ano de 2017, quando eles estavam fazendo o estudo, houveram 25 milhões de casos de crianças com sepse e 3 milhões de casos evoluindo para óbito. Então tem uma importância bastante grande, né, dentro da pediatria. Com certeza. E são casos que podem ser muito graves, né? Então é fundamental que todos estejam bem antenados para saber reconhecer um caso de sepse, fazer um diagnóstico precoce e iniciar o tratamento precoce, porque isso pode mudar totalmente o prognóstico de uma criança. E se você não deixar de reconhecer, você pode deixar que essa criança evolua grave e muitas vezes, aí, como a gente viu, com um número elevado de óbitos, né? Então, esse é importante da gente discutir os critérios, reconhecer, estar sempre discutindo e sempre voltando nesse tema. E aí a gente vai falar dos diferentes critérios diagnósticos que a gente tem aí ao longo do tempo, né? A gente ficou um tempo na pediatria sem atualizações dos critérios diagnósticos, né? Bastante carente, né? A pediatria sempre fica para depois. Ficamos abandonados lá desde 2005, na Conferência Internacional, né, dos Critérios de Sepse Pediátrica. E aí, desde 2005, a gente não tinha nenhuma atualização com relação aos critérios diagnósticos, né? Então, a gente vai falar exatamente aí como que a gente fazia e como que essa atualização agora dos critérios de Phoenix em 2000... Pode falar Fênix também. Phoenix, é que eu sou chique. Em 2024 veio aí para atualizar esses critérios diagnósticos, né? Então, como o Matheus falou, né, a gente acaba pegando muita sobra aí do que vem dos estudos dos adultos, né? Mas com relação à pediatria, a gente tinha esses critérios dos últimos anos que foram lançados em 2005, nessa Conferência Internacional do Consenso de Sepse Pediátrica, né? Que basicamente definia... dava 3 denominações, né? Usava como sepse grave e choque séptico. A gente já vai falar que tem uma diferença aí nisso agora. Mas, basicamente, eles chamavam de sepse, definia-se sepse como um quadro infeccioso, tanto suspeito como confirmado, na presença de sinais da síndrome inflamatória... Na presença de SIRS, da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, chamava-se de sepse grave, a sepse com a presença de disfunção orgânica, que seria
uma cardiovascular ou respiratória, ou então duas dos outros sistemas. E trazia também o conceito de choque séptico, que era a sepse com uma disfunção cardiovascular, né, com hipotensão, com necessidade de droga vasoativa, ou também com a alteração de perfusão, tinha sido citado com alteração de perfusão, que não se resolvia com expansão volêmica de pelo menos 40 ml por quilo, né, de cristalóides. Então a gente teve algumas diferenças agora, né, nos critérios de Phoenix. Então isso tudo que ela falou agora não fica decorando, apesar que pode cair. Eu acho importante saber, né? É importante É saber. importante saber, porque a gente vai começar a falar de um critério que é novo, que muita gente ainda está aprendendo, não está em uso em muitos hospitais, né? Então acho que a gente tem que saber, porque estamos em transição. Acho que muita gente ainda não utiliza na prática e acho que a ideia é a gente sempre discutindo para cada vez mais utilizar esses critérios novos. Esses critérios vieram justamente no sentido de tentar deixar o diagnóstico um pouco mais mais uniforme, mais né? uniforme e evitar que esses critérios antigos, né, acaba que ficavam de alguma maneira muito subjetivos. Isso atrapalhava muito para a obtenção de dados em estudos. De uma certa maneira são critérios que eram muito mais sensíveis, né? E pegava Acabou casos... fazendo o diagnóstico de sepse, infecções virais, né? Exatamente. Então, era muito mais diagnósticos de sepse que, na verdade, não eram quadros de sepse. E aí, esses critérios de Phoenix, agora em 2024, vieram para relacionar muito mais um quadro de uma reação sistêmica infecciosa relacionada à disfunção orgânica. Ele fala muito sobre risco de mortalidade, né? Com risco de mortalidade. Então, seriam critérios um pouco mais específicos. Claro, a gente vai comentar depois algumas críticas que vêm nesses critérios, né? Mas acho que a ideia é tentar uniformizar tanto em países bem desenvolvidos, né? Como países com poucos recursos, para que você consiga uma obtenção de dados um pouco mais uniformes e que você consiga produzir estudos e obter esses dados de uma maneira mais sem tantas divergências, né? Então, acho que isso que veio aí para essa atualização veio nesse sentido, assim como o adulto foi tendo essas atualizações, né? E então, o que é esse score de Phoenix, né? Ele vai relacionar a sepse com disfunção orgânica. E aí, nesse estudo, eles estabeleceram 4 sistemas que você vai avaliar se há presença de disfunção, né? Então, quais sistemas são esses? O sistema respiratório, cardiovascular, hematológico e o neurológico. E aí, falando então de cada sistema, para avaliar que tipo de disfunção, no respiratório, o que a gente vai avaliar? Então, no respiratório, né, a gente pode pontuar entre 0 e 3 pontos, né, no máximo aqui são 3 pontos no respiratório. E aí eles fornecem uma tabelinha pra gente, né, acho que é legal a gente disponibilizar, a gente vai colocar depois lá no Instagram. Tá subindo agora no Instagram essa tabelinha dos critérios de Phoenix. Pra ficar mais visual, né, Visual. Porque às vezes só quem tá só ouvindo aí no podcast. Eu gosto de ver, então acho que vale a pena. Mas vou citar aqui, a gente vai citar os critérios para vocês, como é que tá na tabelinha. Então, do respiratório, né, de 0 a 3 pontos. E aí seria, não pontua, né, não pontua nada no respiratório. Eles colocam a relação PO2 sobre FiO2, né? Ou então, se você tiver num lugar onde você não tem disponibilidade, quem sabe, de uma gasometria aí fácil, pode usar a saturação periférica de O2, num oxímetro comum mesmo, e aí seria a saturação sobre a FiO2, só que aí são valores diferentes que a gente vai usar. Então, o corte aqui seria a PA de O2, né, que é a pressão parcial de oxigênio que a gente vai ver na gasometria, sobre a FI de O2 que você está fornecendo, maior ou igual a 400. E se for saturação sobre a FI de O2, maior ou igual que 292, né? E aí, a gente passa para um ponto quando já tiver a presença de um suporte, pode ser oxigenoterapia, pode ser um catéter de alto fluxo, pode ser
ventilação mecânica tanto não invasiva como invasiva, né? Tem que ter algum suporte, onde eu vou ter nessa relação pela gasometria, né, de PA de O2 sobre FE de O2 menor que 400, ou saturação sobre FE de O2 menor que 292, certo? Na presença de um suporte ventilatório. Aqui eu pontuo 1 ponto. Então, como que a gente vai pontuar? 2 pontos. Aqui, 2 pontos. Então, aqui só, acho que é importante pontuar que para 2 e 3 pontos já é obrigatório estar numa ventilação mecânica invasiva, certo? E os valores, quais são os valores aqui de corte, então? Usando então pela gasometria, a PA de O2 sobre a F de O2 seria entre 100 e 200, ou pela saturação sobre a F de O2 entre 148 e 220. E para 3 pontos também, né, já na obrigação de estar numa ventilação mecânica invasiva, a PA de O2 sobre F de O2 menor que 100 ou a saturação sobre F de O2 menor que 148. Então, pegar, né, quais seriam os cortes aqui, né, se for pela gasometria, né, a PA de O2 sobre a F de O2. 400, né, Isso. menor que 400, 200 e 100, né, e se for saturação sobre F de O2 é 292, 220 e 148. 148. São os valores de corte. Números quebrados. Não gosto, mas fazer o quê? Fazer o quê, né? Não Mas tem jeito. não precisa decorar, é só olhar a tabelinha. Tabelinha tá aí para isso. E no cardiovascular, Matheus, como é que a gente vai pontuar? Muito bem. No cardiovascular, a gente vai variar basicamente 3 coisas. Primeiro é se o paciente está usando droga vasoativa ou não, né? Se ele está com uma droga vasoativa, ele vai ganhar 1 ponto. Se ele já está com 2 ou mais, aí ele já ganha 2 pontos, certo? Outra coisa no cardiovascular é o lactato, né? O lactato menor do que 5 não ganha pontos. Entre 5 e 10 ele ganha 1 ponto e maior do que 10 ganha 2 pontos. E aí outros critérios no cardiovascular seria a pressão arterial média. E aí eu não vou ficar falando tudo aqui, dá uma olhadinha lá na Isso aí dá para ver a tabela. Mas ele coloca, de acordo com a faixa etária, quanto que eu o valor da PA e para qual valor que ele vai ganhar 1 ou 2 pontos. Então, aí é só olhar na tabela e a gente consegue avaliar se ele vai pontuar 1 ou 2 pontos. E aqui também eu acho interessante pontuar que não estamos falando mais de pressão arterial sistólica, né? E sim pressão arterial média. Que é uma maneira mais fácil, principalmente para o paciente que está ali no serviço de saúde, de você avaliar a pressão, né? A avaliação da pressão média seria mais fácil, principalmente quando você tem no monitor, do que a pressão sistólica, né? De uma maneira um pouco mais fidedigna. Então, utiliza aqui a pressão arterial média. E se eu não tiver um monitor, Matheus, eu tô ali no meio da UPA, da UBS, eu vou aferir ali no manguito, como é que eu vou calcular a minha pressão arterial média? Aí você precisa calcular. E aí a gente utiliza uma continha, né? Que é a pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Isso, a gente joga na tabelinha e vê se tem hipotensão grave ou não, né? Esse seria o cálculo da pressão média. E aí, se você não tem o monitor, teria que fazer esse cálculo. Mas acho que é isso, do cardiovascular. Aí depois seria coagulação, certo? O hematológico, né? O de coagulação. Isso. Então aqui a gente pode pontuar até 2, né? E vamos levar em consideração basicamente a plaquetopenia, que seria menor de 100, né? O INR, que teria que estar maior que 1.3, ou pelo menos 1.4, para não dar dúvida, né? O dedímero teria que ser maior que 2 e o fibrinogênio menor que 100. Lembrando que se tiver mais de 2 fatores alterados, aqui a gente só vai poder pontuar até 2, certo? Certo. E no neurológico? Bom, aí para finalizar esses 4 sistemas, você teria a avaliação do sistema neurológico, que aqui basicamente você vai avaliar 2 coisas, o Glasgow da criança e a avaliação da pupila, né? Se você tem um Glasgow maior do que 10 e as pupilas estão reativas, estão isofotorreagentes,
essa criança não pontua. Um Glasgow menor do que 10 vai pontuar 1 ponto. E quando você tem pupilas fixas bilateralmente, já pontuaria 2 pontos. Então, aqui nesses critérios a gente vê que acaba precisando de bastante dados laboratoriais. Claro que clinicamente você pode, principalmente utilizando aí o sistema neurológico e o sistema respiratório, você conseguiria avaliar clinicamente, avaliar se esse paciente já fecha um diagnóstico de sepse, né? Agora, utilizando os critérios, como é que eu falo e fecho o diagnóstico de sepse? Eu faço lá os pontos e aí eu vou colocar nos pontos, se eu tiver pelo menos 2 pontos, né, maior ou igual a 2 pontos, mais uma infecção suspeita ou confirmada, eu tenho um quadro de sepse. E para choque séptico? E aí, para choque séptico, a gente vai ter um quadro de sepse, mas se você tiver um ponto no cardiovascular, então, ou eu tenho um lactato alto, ou eu tenho alteração de IPA, ou eu tenho uso de droga vasoativa, esse paciente já classifica como choque séptico. Então, não tem mais o conceito de sepse grave e o conceito de choque séptico está relacionado aqui a esse pontinho aí do cardiovascular num quadro de sepse. Isso é uma mudança bastante importante aqui para a gente pontuar, né? O conceito de sepse grave, que foi usado aí por tantos anos, ele não existe mais, pelo menos em pediatria, né? Eles recomendam fortemente não usar mais essa denominação de sepse grave, porque toda sepse é grave, né? Isso. E... Ficava meio redundante, né? Toda sepse é grave. Sepse grave, mas a sepse já é grave, a outra sepse não é tão grave assim, né? Exatamente. Então, não se usa mais, é só sepse, choque séptico, né? Isso. E também recomenda-se não relacionar mais aos critérios de SIRS, né? Para fazer diagnóstico de sepse. Isso, exatamente. Então, aqui é importante pontuar que são critérios diagnósticos. Então, não é utilizado na triagem dos pacientes que podem ter sepse, né? Então, ele coloca pacientes que podem estar podem estar mal. E aí, o próprio estudo do Phoenix orienta cada instituição a procurar ferramentas de triagem para avaliar que aquele paciente pode ter sepse, né? Isso acho que entra nas principais críticas que a gente encontrou, né, sobre esses critérios de Phoenix. Ele fala muito sobre confirmação diagnóstica da sepse e sobre pacientes com potencial evolução da mortalidade mesmo nas primeiras 24 horas ali de atendimento. Mas ele não fala como você faz o seu screening, né, como você vai suspeitar. Quando ele joga ali no fluxograma do atendimento, ele coloca um paciente que tem uma infecção presumida, né, uma suspeita de infecção, e não está bem, uma criança que não está bem. Isso é uma coisa bastante subjetiva, né? O que é uma criança que não está bem? E aí vai da sua experiência clínica também saber interpretar isso, né? Eu acho que o importante a gente colocar aqui que, por mais que não se fale aqui em SIRS para confirmação diagnóstica, a gente tem que levar em consideração ainda é uma criança que tá... Eu sei que ela tem um foco infeccioso, ela tá mais sonolenta, mais taquicárdica. Isso não tá falando ali, né, nesses critérios, mas não vou deixar de abrir protocolo, não vou deixar de começar a minha terapêutica para esperar resultado de exame, para ver se vai confirmar alguma coisa ou não. Isso. Então, acaba sendo critérios para ser utilizados mais na manutenção, né, da criança do que ali no primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento é mais para lembrar de pedir esses exames, né? A gente não costumava pedir dedímero para todo mundo, fibrinogênio, e agora a gente vai pedir mais. Então acho que no fim a gente vai fazer o diagnóstico mesmo de sepse de uma maneira cada vez um pouco mais retrospectiva. Então, acho que o recado que tem que deixar claro é que não são critérios para triagem. Então, suspeitou na sepse, e aí a gente pode, inclusive, continuar, como você disse, usando o SIRS. O paciente tem uma SIRS
e tem uma provável infecção, abre o protocolo sepse e aí você vai utilizar os exames que foram indicados aqui nos critérios de Phoenix e aí depois com finalizado os exames, mas você já tem iniciado a terapia, né, já iniciou o tratamento, e aí você vai avaliar. Realmente aqui a gente fecha o diagnóstico de sepse, ou não, na verdade esse paciente não fecha o critério de sepse, e aí eu posso redirecionar o tratamento dele. Né? Exatamente. Então, essas maneiras de triagem, elas podem ser diversificadas, inclusive o tratamento em si, nessa nova publicação dos critérios de Phoenix, ele não mudou, né, do que a gente vê no Surviving Sepsis. Então, acho que realmente ele veio mais para uniformizar o diagnóstico, não ficar quadros muito diferentes. Mais para estatística, né, para a gente poder falar ali a nível global e que eu acho que produzir isso estudos, pode né? confundir um pouco as pessoas, né? E que eu tenho visto um pouco na prática de confundir, mas não está fechando os critérios, então eu não vou abrir o protocolo, eu não vou começar o tratamento. Então não confunda isso, não deixe de iniciar o protocolo de tratamento, protocolo da coleta dos exames, só porque o paciente inicialmente não fecha critérios de Phoenix. A gente acaba perdendo um tempo muito precioso, né? Desde que a gente começou lá na faculdade de estudar sepse, tem muito atendimento ali na primeira hora, antibiótico na primeira hora, né? Reposição volêmica na primeira hora. E agora? A gente vai esperar resultado de exame para abrir alguma coisa? Não. Não, a gente não vai. E é uma coisa que está bem enraizada, né? Como a gente está desde 2005 com essas mesmas coisas, é uma coisa que já flui naturalmente. Eu acho até que talvez depois eles tenham alguma publicação que atualize um pouco do tratamento com relação a esses novos critérios, né? Então, não sei, aí talvez a gente tenha alguma novidade com relação a isso. Mas então não confundir, não trocar essa questão aí do diagnóstico e o tratamento, né? Exato. E outras coisas ali, né? Para falar das críticas, então, do Phoenix. Ele traz pra gente aqui muito sobre hipotensão, né? E a gente sabe já, desde sempre, que a hipotensão aqui na sepse pediátrica ela é um sinal tardio de choque, né? A criança já tá chocada muito antes de estar hipotensa. Então, assim, não é uma coisa, né? A gente não vai considerar só quando estiver chegando nesse momento. Outra coisa, pediatra ama um tempo de enchimento capilar. Cadê o tempo de enchimento capilar aqui? Se falava antes, né, que tinha uma alteração de perfusão, que poderia melhorar com sua expansão volêmica. Até na definição de choque entrava aqui, não é citado a alteração de perfusão, né? É uma coisa que talvez em estudos futuros aí volte, ou então talvez possa ficar de uma maneira mais subjetiva. Por que você acha, Matheus, que não está mais aqui? Acho que ele tenta relacionar muito a disfunção, né? A disfunção orgânica. Então, não necessariamente, eu acho que o tempo de enchimento, se a criança está com um tempo de enchimento capilar ruim, provavelmente ele já vai estar evoluindo com alguma disfunção que a gente conseguiria ver nos exames e nos critérios, né? Mas realmente tem muitas críticas, porque inclusive alguns sistemas foram deixados de lado. Deixados de lado, exatamente. Então, é uma paciente que chega oligúrica. Tá lá e não fez xixi o dia inteiro. Cadê os critérios renais aqui? Então, tem ainda realmente algumas críticas aí. O pessoal da nefro ficou meio chateado, principalmente que não entrava nenhuma disfunção renal. Mas acho que eles tentaram montar aí pegaram esses 4 sistemas de uma maneira que conseguisse pegar realmente os sistemas que geralmente o que a gente vê que geralmente começa a ter disfunção inicialmente, né? Mas não quer dizer também, aqui é outra coisa que é importante dizer, que você não vai pesquisar a disfunção nesses outros órgãos e sistemas. Então, é importante você avaliar se o paciente tem disfunção renal, disfunção ou lesão hepática, né? Exato. Então, não é para deixar de excluir os outros sistemas. Não é porque né? não está nos critérios para diagnóstico que a gente vai esquecer do resto do corpo do paciente grave, né? Exatamente. Continua sendo um paciente grave e a gente tem que pesquisar igual faria antigamente, né? E acho que também aqui muito disso, né? De muitos critérios laboratoriais
Então, lembrar que isso é para diagnóstico, não é para a gente ficar esperando o resultado de exame para a gente abrir, para a gente começar nada, né? O que pode acontecer é você não ter esse recurso. Você está em algum lugar que não tem um dedímero ali para você fazer na urgência, um fibrinogênio, né? Então, talvez você atrase diagnóstico por não ter esse recurso ali. Mas, lembrando, sempre na suspeita a gente vai começar, né? E o Glasgow. O Glasgow de 10 não tá muito baixo, Matheus. Isso também pode ser uma crítica aí ao protocolo, que já em Glasgow baixo aí para você conseguir pontuar um ponto. Um Né? pontinho ali neurológico, Glasgow de 10 pra minha criança já tá bem ruim, mas... Já tá quase ali para entubar já, né? Mas é isso, né? Eles trazem aqui que quem estiver pontuando aqui é uma criança que tem que ser levada para UTI porque ela tem um alto risco de evoluir para óbito, né? Sim. Então... E outra coisa também que muitos trazem como crítica é o lactato, né? Que um lactato de 5. Só acima de 5 para você conseguir também pontuar um ponto, que também já seria um valor bastante elevado, bastante alto, né? Enfim, eu acho que são critérios aí que vieram para a gente tentar realmente atualizar, mas eu acho que ainda vai, ao longo do tempo, ter muitas discussões, muitos estudos. O próprio estudo fala que é preciso mais estudos, né, para continuar, tanto para elaboração de ferramentas de triagem, para saber do paciente que realmente pode não estar bem e que pode ser uma sepse, e também mais estudos para orientar o tratamento, né? Então, acho que é só o início aí de uma mudança e que sempre a gente tem, né? Acho que a gente tem que valorizar, né? Um estudo que ele é multicêntrico, ele teve representantes em todos os continentes, desde os mais desenvolvidos a menos desenvolvidos. Foi uma força-tarefa gigantesca para conseguir produzir esse estudo. Então, assim, ele deve ser valorizado, mas acho que ele vem para começar uma atualização que ainda vai encaminhar e logo mais vai sair coisa nova sobre isso. Exatamente. Muito bem. Então, aí agora só falando um pouquinho sobre a questão que a gente definiu aí a sepse, né, o choque séptico, e aí falando um pouquinho do quadro de choque, né, de uma maneira mais geral, né, porque o choque, na verdade, ele ocorre quando você tem um desbalanço da oferta e da demanda, né. E aqui eu acho interessante trazer isso para a gente conseguir também avaliar esses pacientes e como que eu vou conduzir pacientes que estejam em um quadro aí de choque, né? Então, quando eu tenho um desequilíbrio da oferta e da demanda, eu vou ter o choque, né? Então, a minha demanda num quadro de sepsis, ela vai estar aumentada, né? Por conta do quadro infeccioso. Entrou um bicho ali, o organismo vai começar a tentar se mobilizar. Tentar se defender, né? Para se defender, para combater aquele antígeno ali, aquele corpo estranho que está ao organismo, né? E aí você tem mecanismos para tentar aumentar essa demanda, né? Que é aumentando a oferta, né? E a oferta, ela depende basicamente de duas coisas, né? Que seria o conteúdo arterial de oxigênio e o débito cardíaco, né? O conteúdo arterial de oxigênio basicamente está relacionado ao oxigênio que está ligado na hemoglobina, né? E o oxigênio que está dissolvido no plasma. Então, esse seria aí o que dependeria do conteúdo arterial de oxigênio. E o débito cardíaco, que depende basicamente, né, da frequência cardíaca e do volume sistólico, né? Então, são várias flechinhas aí que vai abrindo. O volume sistólico vai depender basicamente de três coisas, né? Que é a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. Então, o organismo vai, em cada uma dessas razões aí, nessas equações, ele vai tentando compensar. Então, a criança, principalmente, aumento de frequência cardíaca, porque ele não consegue, o coração da criança é pequeno, ele não consegue aumentar muito a pré-carga, não consegue aumentar muito o volume sistólico, né? Então, aumenta muito mais o débito cardíaco a custas de frequência cardíaca. Então, um sinal muito sensível que a gente vê na criança e precoce é taquicardia,
né? Que não está nos critérios diagnósticos. Exatamente. Taquipneia também, muitas vezes aumenta a frequência respiratória para que eu aumente o meu conteúdo arterial de oxigênio, né? O adulto não, o coração do adulto ele é maior, então muitas vezes ele consegue aumentar mais a precarga, aumentando também a contratilidade, e aí eu consigo aumentar meu débito cardíaco às custas de volume. Então nem sempre o adulto ele fica muito taquicárdico, né? E isso é importante, por quê? Por conta do padrão do choque nas crianças, né? A gente tem uma maneira diferente aí que a gente observa frequentemente no padrão, principalmente aí no choque séptico da criança e do adulto, né? A criança, ela passa rápido pelaquela fase do choque quente, daquela fase de vasodilatação, né? Quando você tem um quadro infeccioso, você tem ali liberação de citocinas inflamatórias, né? Então a tendência é que você tenha uma vasodilatação inicial, aquela perfusão em flush. Só que a criança, como não consegue compensar com o aumento do débito cardíaco, o que acontece? Ela vai fazer taquicardia e para manter a PA, né? Lembrando que a PA depende tanto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Então, como a criança não consegue compensar muito com o débito cardíaco, o organismo vai fazer o quê? Vai aumentar a resistência vascular periférica. Então, isso leva a uma vasoconstrição, né? E aí a criança... choque frio, né? Aí a criança vem com aquele padrão de choque frio. Então, extremidades frias, a perfusão lentificada, pulso fino, né? Aquela sudorese fria. Esse é o padrão que a gente vê mais na criança. E eu estou falando isso aqui porque isso vai influenciar no tratamento também, né? Exato. Já o adulto não. Como ele consegue compensar o débito cardíaco, então geralmente o organismo não vai aumentar tanto a resistência vascular periférica. Então, por isso que a gente fala também que a hipotensão no adulto ela é mais precoce, na criança não. Por quê? Porque ele aumenta muito a resistência vascular periférica, a PA dificilmente vai alterar. Agora, do adulto não. Como ele consegue aumentar o débito cardíaco, ele não muda muito a resistência vascular periférica e a pressão dificilmente vai... a pressão, ela tende, muitas vezes, a cair precocemente, né? E aí ele mantém aquele padrão de vasodilatação, que seria mais o choque quente, né? Que a gente vê, então, nos adultos, crianças maiores também, né? Claro que você pode ver também, isso é variável, não é 100% das vezes, mas em geral o que a gente observa é isso, né? E aí a gente vai falar depois que isso interfere no tratamento, principalmente na escolha da droga vasoativa. Exato, acho que é importante a gente saber um pouco de como que o choque funciona, né? De como funciona a sepse no geral e de como funciona essa evolução para choque, para a gente conseguir entender e raciocinar além dos protocolos, né? Os protocolos, eles estão ali para guiar a gente, mas não para ficar na linha exatamente como tá ali, porque a gente precisa pensar um pouquinho também, né? Sim, com certeza. Tá, então, beleza, reconhecemos, né? Pontuamos, pegamos uma criança que tá... é uma criança com uma infecção presumida, né? Ela tem uma suspeita de uma infecção e ela não está bem, né? Ali a gente vai usar nossos critérios aí, protocolos de cada instituição, experiência de cada um para dizer o que é essa criança que não está bem, né? E imediatamente, na suspeita de sepse, vamos começar a monitorizar e tratar, né? Então, como é que a gente vai fazer esse tratamento inicial? Lembrando que aqui o melhor marcador aqui de melhora prognóstica, né, que essa criança vai evoluir melhor, é reconhecimento e tratamento precoce. Então a gente não vai esperar nada, né? A gente suspeitou, a gente vai começar. Então, como a gente já falou no comecinho, ali nos outros episódios, né, de como identificar aquela criança que comove, né? Vai ser uma criança que não tá bem, então ela vai comover a gente. Sempre volta pro primeiro episódio. Sempre. Volta lá porque ele é importante. Então, a criança que tá comovendo, né? Uma criança que a gente suspeita de sepse, claramente ela tá comovendo, ela vai ganhar o famoso MOV, né? Muito bem. Vamos monitorizar, vamos pensar ali se ela vai precisar de um oxigênio, vamos
pegar um acesso, e aqui é importante que é uma situação de urgência, emergência, então a gente não vai retardar esse acesso, né? Ele vai ser, conseguiu pegar um acesso periférico, primeira escolha, né? Agora não tá conseguindo um acesso periférico, vamos de acesso intraósseo, né? A gente vai pegar o que for mais rápido aqui pra gente continuar, pra gente iniciar nossa terapêutica, porque vai mudar o prognóstico dessa criança. Vamos coletar exames, né? Vamos coletar culturas. Sim. E vamos fazer Não antibiótico. esqueça da cultura, né? Exato. E aí, a gente precisa coletar antes de começar o antibiótico? Eu acho que dá pra gente colocar os dois pra correr, né? Prescreve o antibiótico, pede a cultura, quem chega primeiro ganha. Né? A gente não vai... o ideal é que a gente colete a cultura antes de iniciar o antibiótico, mas é claro que a gente não vai retardar o início do antibiótico para a coleta de exames, certo? O ideal é que se inicie, né, o antibiótico antes da primeira hora após aberto o protocolo, né? Estamos falando, né, do todo o pacote de primeira hora aqui, né? Isso. Então vamos começar a antibiótico-terapia, vamos coletar os exames, não esquecer das culturas e vamos fazer a ressuscitação hemodinâmica, né? Lembrar que essa criança, a gente não quer que ela evolua para choque, né? A gente não sabe se ela já está chocada, se ela é só uma sepse. A gente não quer que ela evolua para choque. E o choque aquele é do tipo distributivo, né? Ele vai ter aquela criança que todo o volume dela tá todo perdido pro terceiro espaço. Então, a gente precisa fazer uma expansão volêmica aqui. E aí, cautelosa, né? Com certeza. E é interessante, né? Porque muitos até questionam por que eu tenho que fazer volume na sepse, né? E justamente, tanto tem um fator, esse paciente está hipovolêmico, tanto por uma hipovolemia relativa, mas absoluta também. Porque, como você tem aquela vasodilatação pelo processo inflamatório, né? O paciente acaba perdendo líquido, né, para o terceiro espaço, perde muita albumina na urina, né? Muitas vezes isso leva a perda de líquido também. Além disso, o próprio quadro infeccioso, com febre, aumento da frequência respiratória, leva a que esse paciente perca... A CIRS. perca o líquido mesmo de uma maneira geral. Além do que o paciente muitas vezes não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo repor o líquido. Então, tudo isso culmina para que esse paciente esteja hipovolêmico. Por isso que a gente precisa Tanto fazer... de maneira absoluta como relativa, né? Por isso que precisa fazer a reposição volêmica. E aí a gente faz com o quê? Então, né? Fazemos com Com cristalóides. Essa é a questão. Com que e quanto? Aí depende muito de onde você tá e do recurso que você tem, né? Então vamos falar de primeira escolha para onde você tem tudo que você quer, né? Vai ser cristalóide, né? Estamos falando de sepse aqui, vamos fazer uma reposição com cristalóide. Qual seria esse cristalóide? Acho que a primeira escolha seria um plasma light, né? Que tem ali uma composição mais parecida possível com o plasma ali do ser humaninho. Do mini ser humano. É mais balanceada, não tem tanto excesso de eletrólitos, não é tão ácida, né? É a nossa solução de primeira escolha. Agora eu tô no mundo real, onde não tem o plasma light em todo lugar. Eu nunca trabalhei num lugar onde não tem pelo menos um Ringer lactato. Geralmente, né? O Ringer é mais fácil. O Ringer é mais fácil da gente conseguir, né? Soro fisiológico, ele não vai ser desprezado completamente, né? Mas claro, desde que eu não tenha outra coisa para fazer, né? A gente sabe que o soro fisiológico, ele acaba até piorando. Existem estudos na sepse, inclusive, que acaba piorando a morbimortalidade, que ele é muito ácido, ele tem muito sódio. Então, assim, ele é para quando a gente não tem outra coisa para fazer antes, né? Então, num lugar ideal, a gente vai escolher o plasma light. Se não tem o plasma light, eu vou começar com o meu Ringer lactato. Soro fisiológico não é tão não fisiológico. Não é tão fisiológico. Ele não é nada fisiológico, eu acho que devia mudar o nome dele. Para soro não fisiológico. Vamos chamar de cloreto de sódio 0,9%. Certo, e quanto? Quanto que a gente vai fazer? Polêmica também, né? Polêmicas. Polêmicas. Ok. Veja. Mudamos de quadro aqui. Quadro das polêmicas. Vamos cancelar a sepse, vamos falar de fofocas dos... Fofoca da sepse. Fofocas da sepse. Então vamos lá.
precisa fazer reposição volêmica? Precisa fazer reposição volêmica, mas ela precisa ser feita de maneira criteriosa, certo? Eu acho que não existe um número absoluto. O que precisa é que a gente examine o paciente e veja até quanto ele precisa e até quanto ele tolera, né? O tolerar aqui é bastante importante. Eu preciso saber se o paciente ele já tem algum antecedente, né? Se ele já é um paciente, por exemplo, com uma cardiopatia de hiperfluxo, se ele é um paciente nefropata, que é dialítico, né? Se ele é um paciente oncológico, que também já tem um grau aí de depressão miocárdica, não maneja muito bem volume, os hepatopatas também, né? Então, Recém-nascido. recém-nascido é um mundo à parte. Deixa o recém-nascido com anel. Aliás, esquecemos de falar disso, dos recém-nascidos, mas a gente volta depois. Mas então, sabendo de tudo isso, são pacientes que a gente já tem um histórico que ele vai tolerar mau volume. Vamos começar com alíquotas menores, né? Quem sabe ali de 5 a 10 ml por quilo por vez e vendo se ele tá tolerando. Vou ver se o fígado rebaixou, vou ver se ele começou a estertorar, né? Tem que estar examinando essa criança. Se eu tiver um eco ali para fazer funcional maravilhoso, dá uma olhada na veia cava, se cabe volume ou não, né? Nem todo lugar tem, então o exame físico aqui também tem muito valor, mas o importante não vou prescrever 20 ml por quilo direto para qualquer paciente, né? Talvez a gente comece com alíquotas menores e eu vou parar de 40 a 60 ml por quilo, aí dependendo da literatura, né? E se eu chegar nesse ponto e eu ainda tiver sinais ali de que eu tô precisando, né? Eu já tô uma perfusão identificada, eu tô começando a cair a PA, o meu pulso não é muito bom, e aí talvez seja a hora, talvez não, né? É a hora da gente indicar uma droga vasoativa e parar um pouquinho com o volume, né? É o que eu sempre falo, é realmente essa questão da reavaliação do paciente, porque a questão do volume, né, a gente vai fazendo sempre que o paciente tenha sinais de baixo débito, então, né, perfusão ruim, pulso fino, aquela sudorese fria, como a gente falou, muitas vezes alteração do nível de consciência, oligúria, às vezes até distensão abdominal por baixo fluxo mesentérico, tudo isso são sinais ali de baixo débito cardíaco, ou às vezes até mesmo nos sinais assim do choque quente, né, com uma perfusão em flush. Isso às vezes, desses sinais, o paciente muitas vezes ele pode precisar desse volume. E aí a gente vai sempre reavaliando para ver se ele melhora desses sinais. Então acho que o limite aí do volume é sempre muito relacionado se ele melhorou desses sinais ou se ele já tem sinais de hipervolemia, como você falou, né? E na criança, para a gente conseguir avaliar isso, a gente não vai ver igual um adulto, assim, uma turgência jugular, né? Então, sempre lembrar, né, do fígado e principalmente a ausculta, né, pulmonar, com estertores, né, principalmente em base, ou aumento da necessidade de oxigênio. Tudo isso pode te dizer que esse paciente já está com excesso de líquido e o coração ele já não está conseguindo lidar com isso. E aí a importância também de você ter examinado essas coisas antes, né? Porque você não vai conseguir fazer uma comparação com o que você não viu anteriormente. Então, veja fígado, faça uma boa escuta pulmonar, né? Porque se você for pensar aí, né, como eu tinha dito pela fisiopatologia, se eu dou mais volume para esse paciente, eu estou aumentando a pré-carga. Então, teoricamente, eu consigo aumentar meu débito cardíaco. Isso ajuda a otimizar a minha oferta e por uma demanda que está aumentada, né? Só que existe um limite do sistema cardiovascular para conseguir receber todo esse volume, né? E aí, ao longo do tempo também, a gente vê que, e aí é muito discutido isso hoje, né? Do chamado fluid overload, que é o excesso de fluidos. Excesso de fluidos, principalmente após as primeiras 24 horas iniciais, né? Porque o organismo ele tende depois, por reações fisiológicas mesmo, a reter líquido, né? E aí esse excesso de líquido depois, lá na frente, pode representar uma maior mortalidade, uma maior morbidade. Então, ir com calma aí nesse líquido e, como você disse, cada vez mais a gente tem iniciado a droga vasoativa
mais Antes. cedo. Então, cada vez mais a gente tem visto essas recomendações, né? Já chegou já em 40 ml por quilo de volume que você fez, talvez não seja o suficiente para que o sistema cardiovascular aumente a sua oferta de uma maneira adequada. Então, principalmente para a criança que precisa da ajuda ali para aumentar o débito cardíaco, que ela não consegue, então talvez ali já seja o momento de você iniciar essa droga vasoativa que vai ajudar o coração. E aí você falou de choque, Matheus, então, para diferenciar o do adulto, né, o da criança, qual seria aqui, então, a nossa droga de escolha? Muito bem. Então, eu tinha comentado lá da fisiopatologia justamente nesse momento aqui, né? Porque o padrão do choque frio, que é o que a gente vê na pediatria mais frequentemente, traduz um baixo débito cardíaco. Então, a droga inicial de escolha é justamente o que? A adrenalina. Por quê? Que efeito que a adrenalina tem? Em doses baixas, ela tem muito mais um efeito inotrópico. Então, eu preciso... Beta-adrenérgico, né? Isso, um efeito beta, para ajudar o quê? O débito cardíaco, que é justamente o que a criança não consegue compensar, né? E aí, muitas vezes, já só ajudando o coração ali, eu já consigo melhorar o meu débito cardíaco e otimizar a minha oferta de oxigênio, né? E aí, já que a gente entrou no pacote polêmica, mas eu só tenho um acesso periférico. Pior, eu só tenho uma intraóssea. Eu vou ter que chamar a cirurgia infantil para passar um catéter? Passo central primeiro, aí daqui a 1 hora você começa a droga. Não. Primeiro, pediatra que trabalha na emergência, saiba passar um catéter central, né? É importante, É né? importante. Segundo, a gente não vai esperar isso para começar a nossa droga, né? Sim, então, não. Comece com a adrenalina em veia periférica ou na intraóssea. Na intraóssea você pode utilizar qualquer medicação que você utiliza no acesso venoso, não tem problema. Não retarde iniciar com a droga vasoativa se há indicação, né? Só lembrar de fazer um pouco mais diluído, né? Aí você, pelo risco principalmente de flebite, né, de lesão ali local, então deixar um pouquinho mais diluído. Aí o que é orientado é você deixar numa diluição aí de 4 a 16 microgramas por ml, né? Aí tem todas aquelas continhas lá para fazer a bombinha de adrenalina, né? Que isso na prática, se você vai pegando, deixa um pouquinho mais diluída, mas começa a sua adrenalina, né? E só para finalizar então com relação ao adulto, no adulto que tem esse padrão mais de choque quente, que consegue compensar com débito cardíaco, mas geralmente a resistência vascular periférica é diminuída e geralmente tem uma hipotensão mais precoce, a droga de escolha que a gente vê os adultos usando é a noradrenalina, que tem o efeito de que tipo? Efeito alfa, que é mais de vasoconstrição. Então, com esse efeito de vasoconstrição, você vai conseguir, principalmente quando tem muita alteração de PA, você vai conseguir controlar a PA e vai conseguir melhorar aquele aumento da resistência vascular periférica, aquela perfusão em flush. Então, para o adulto ou a criança que tem esse padrão de choque quente, a droga inicial de escolha seria a noradrenalina. A adrena também ele é muito taquicardizante, né? Então o adulto não tolera muito isso e a criança já leva mais tranquilo, né? Então Sim. Lembra que a nossa criança normalmente ela já está mais vasoconstrita, então a adrena vai melhor. Sim, com certeza. Certo, e depois então? A gente fez tudo isso. Só mais uma coisinha, é que abre muitas coisas, né? Com relação aos antibióticos, né? Qual que eu escolho? Antibiótico? É ceftriaxone para todo mundo? Então, né? Isso aí é outra polêmica também, né? Mas acho que pensando normalmente de um paciente que vem de casa, certo? Que ele não é colonizado, não tá internado, normalmente é assim, ceftriaxone para todo mundo, né? E aí eu vou começar numa dose em que posso pegar qualquer tipo de sistema, vou ter penetração em sistema nervoso central, então vai ser 100 mg por quilo em dose cheia para todo mundo. Agora,
pensando em um paciente talvez já colonizado, um paciente que interna bastante, ou que já esteja internado, evolui com sepsia na internação, eu vou ter que ver o perfil bacteriano ali da instituição ou do próprio paciente, das culturas dele, para ampliar essa antibiótico-terapia, né? Às vezes o ceftriaxone já não é mais suficiente. Então eu sempre falo, na verdade, não é só, não, tira isso da cabeça, assim, sepsia é igual ceftriaxone. Por quê? Você tem que pensar, principalmente pensar no foco infeccioso, realmente se o paciente é da comunidade ou se ele está internado, né? Então tem que pensar nesses detalhes. Porque às vezes se eu venho de um paciente com uma sepsia e eu vejo que ele tem uma infecção de pele e partes moles, na verdade, talvez a droga inicial de escolha ali da comunidade seria uma oxacilina, né? Então eu tenho que pensar qual é o foco da infecção e se esse paciente veio da comunidade ou se ele estava internado, né? E acho que isso de ver os antecedentes é muito importante, né? Que eu vejo o paciente estava internado usando ceftriaxone até 2 dias atrás. Aí ele chega séptico e vão dar ceftriaxone. Provavelmente já vai ser uma bactéria que seja mais resistente, né? Então, acho que na hora da gravidade é importante a gente falar, tira para tudo quanto é lado. E aí depois a gente a ideia é que seja guia na cultura, né? Exatamente. A ideia é que seja um antibiótico de amplo espectro, né? E que cubra as bactérias que esse paciente possa ter, né? E você não vai querer perder o paciente porque você deixou de tratar. Então, às vezes, você dá um tiro de canhão mesmo para pegar uma bactéria. Uma e aí que é formiguinha. importante as culturas, porque aí se você tendo a cultura e tendo qual é o bicho responsável, depois você consegue descalonar. E essa parte acho que é fundamental também, porque às vezes, principalmente a gente que é intensivista, a gente pesa um pouquinho a mão nos antibióticos, né? Paciente grave. Uma coisa é o paciente grave, mas acho que a cultura, tendo a cultura, e acho que essa é uma coisa que a gente sempre precisa reforçar, tendo a cultura, né? a gente consegue direcionar o tratamento com antibiótico, né? Então, a gente mesmo tem que ir se policiando e tentando sempre... Porque esses antibióticos de mais amplo espectro, né? E antibióticos, por exemplo, meropenem, vancomicina, tem sempre riscos de efeitos colaterais, alterações fisiológicas para o paciente. Então, sempre quando você conseguir direcionar a terapia também é interessante, né? E claro também pensando sempre no desenvolvimento de resistência bacteriana, né? Então, cada vez mais frequente, né? Com certeza. Então, basicamente esse seria o pacote da primeira hora, né? Então, a medida inicial lá da monitorização, oxigênio, acesso venoso, antibiótico ali na primeira hora, os exames e fazer a ressuscitação hemodinâmica e se precisou ali, já na primeira hora, já inicia com a droga vasoativa, né? E depois? Aí depois seria o segundo pacote aí, que seria após primeira hora, que aí teoricamente, né, esse paciente precisaria estar já em cuidados intensivos, né? É isso até que ali nos critérios de Phoenix ele indica, né? Quando você pontuou, fez diagnóstico, você tem que pedir UTI para essa criança. Exatamente. Tem UTI para todo mundo? Não é muitas vezes a realidade, né? Então é importante a gente também saber aqui o que você vai fazer depois da primeira hora, né? Não é atendi o paciente, passou a primeira Deu a primeira hora, agora... Opa, não é mais comigo, tchau. Né? Tchau. Tem que cuidar dele enquanto ele estiver ali, né? E aí, então, continuar o monitoramento, né? Às vezes até você precisa de uma monitorização mais invasiva. Então, por exemplo, uma pressão arterial invasiva. Às vezes, avaliação da perfusão renal, cerebral, se você tiver disponível. Então, existe toda uma avaliação mais invasiva. Avaliação, por exemplo, da saturação venosa central. Então, existe diversos... E aí também é um tema para outra aula da monitorização hemodinâmica do paciente grave, né? Mas tem todos esses aparatos aí que você pode utilizar para tentando ajustar e deixar o paciente hemodinamicamente estável, né? Então, aí às vezes você inicia com uma droga vasoativa, depois esse paciente pode precisar de uma associação, dependendo do perfil que ele evolua, pode precisar de uma associação de uma outra droga vasoativa, depende muito do padrão do choque que ele possa evoluir, né? Aí também isso já é um pouco mais específico, né?
e dá assunto para outras discussões também. Com certeza, mas acho que tem muita coisa que a gente pode lembrar de fazer ainda enquanto a gente estiver ali na emergência, né? Sim, Por exemplo, até com os próprios exames da criança, um valor de HB. muito bem, isso é fundamental. Corrigir distúrbios hematológicos. Então, se está com uma anemia com repercussão, né? Então, o Surviving Sepsis traz aí como gatilho transfusional seria um HB abaixo de 7, seria a indicação para transfundir para todo mundo, né? Um HB entre 7 e 10, aí você vai avaliar, dependendo de cada caso. Se é um paciente ali que está em ventilação mecânica, Precisando de uma FI alta, né? FI alta, está com droga vasoativa. Então, talvez seja interessante você já, mesmo que ele esteja lá com HB de 9, talvez já seja interessante você ajudar ali, porque o conteúdo arterial de oxigênio faz parte da oferta, como a gente disse, né? Então, se eu der uma hemoglobina, talvez eu consiga otimizar minha oferta para eu compensar minha demanda. Então, eu posso considerar fazer sangue para esse paciente. Outra coisa importante é a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, se tem alteração de potássio, cálcio, que a própria sepse, né, a própria infecção pode levar, né? Aí eu preciso corrigir também. Que mais? E lembrar do rim, né? Lembrar do rim. Então, sempre pensar numa... inclusive, quando você está fazendo a ressuscitação hemodinâmica, pensando sempre na perfusão renal, né? E avaliando a disfunção e pesquisando a disfunção renal. Se esse paciente começa a evoluir com aumento de creatinina, de ureia, será que ele não precisa... Diminuir a diurese. Começa a diminuir a diurese, será que ele não precisa de uma terapia de substituição renal? Né? Às vezes eu preciso pensar precocemente nisso. Então, lembrar que também que a diurese, ela é um fator de monitorização aqui pra gente, né? Então, num paciente que chegou nesse nível, uma sonda vesical de demora vai bem, né? Pra gente poder quantificar ali o valor da diurese dele pra ver se ele tá conseguindo perfundir esse rim ou não. Com certeza. E como a gente disse, ao longo do tempo, esse paciente começa a reter líquido. E aí, muitas vezes, você precisa estimular a diurese com diurético, lembrar aí da terapia de substituição renal. E aí, esses pacientes que estão já com droga vasoativa, está precisando aumentar a dose das drogas vasoativas. Muitas vezes você vai precisar sempre pensar num choque refratário ao uso das catecolaminas. E aí, nesses casos, o que é importante de lembrar? Usar a hidrocortisona. Dose de choque. Quanto é? 100 miligramas por metro quadrado. Isso. E não só nesses casos de choque refratário à catecolamina, mas, por exemplo, se o paciente já utiliza corticoide cronicamente, se o paciente já tem uma insuficiência adrenal, então, nesses casos, já no tratamento inicial mesmo, já posso lembrar de fazer essa hidrocortisona para ele. Exato. Eu acho que tá bom, né, para um atendimento de emergência. Acho que o paciente já está bem conduzido essa hora. Vamos falar de um casinho? Muita coisa, né? E aí, vamos de casinho? Vamos de caso que acho que é tentar deixar uma coisa mais palpável e que a gente já está falando muito aqui, né? A gente falou dos recém-nascidos, acho que a gente esqueceu de pontuar isso daí, dos critérios de Phoenix, né? Que ele é aplicável, né, acima de 37 semanas, né? Então, menos que 37 semanas não vai entrar. E também os pacientes da NEL que não tiveram alta para casa ainda também não entram nesses critérios, certo? Aí vai para sepse neonatal mesmo. Então, aqui são pacientes que já voltaram de casa, foram para casa e voltaram, certo? E menores de 18 anos, né? O estudo não envolveu ninguém maior de 18 anos, foi até 17. Isso aí. Então, vamos com um casinho clínico, que vai ser o nosso... Hoje é o Pedrinho. Pedrinho! Um Pedrinho de 6 anos, certo? Ele bateu o joelho na trave, estava jogando lá o futebolzinho dele, bateu o joelho lá na trave, e aí começou com uma dor lá no local, começou a ficar inchado, começou a ficar quente ali, vermelho, e aí hoje, como teve um pico de febre, 38,5. E aí a mãe medicou para febre, só que ela ficou preocupada e trouxe para você hoje no pronto-socorro. Pronto, chegou o Pedrinho. Aí ele chegou lá, quem atendeu ele foi o R1 da pediatria, né?
O R1 tá ali na Começou agora, março. Primeiro atendimento dele. Já chegou o Pedrinho. Sacanagem. E aí, o R1 avaliou. Ele foi ver os sinais vitais, certo? Foi ver os sinais vitais, estava com uma frequência de 145, uma frequência respiratória de 35, saturando ali 95, e achou assim que foi ver a perfusão, achou que estava um pouco rápida, meio em flush. Mas aí ele discutiu lá com o R2, e aí viu lá que realmente tinha edema no joelho, tinha um pouquinho de limitação do movimento, achou que estava quente, e aí resolveram pedir exames laboratoriais. Ele suspeitou de uma infecção local ali, Suspeitou de uma infecção aqui, uma artrite a princípio, né? Aí pediu exames laboratoriais e pediu para fazer um ultrassom lá do joelho. Pronto, o Pedrinho foi lá esperar os exames. Aí o Pedrinho ficou lá esperando os exames, o laboratório não passou, já tem 1 hora. Aí a chefe Bianca passou lá e olhou, o Pedrinho tava assim, ó, sonolento. Caidinho, Pedrinho. E tava taquidispineico. O Pedrinho comoveu. Aí foi lá perguntar, né? Poxa, o que o Pedrinho tá fazendo aqui? O que aconteceu com o Pedrinho? E aí, gente, qual que seria a conduta nesse momento? E na avaliação inicial do R1, vocês fariam alguma coisa diferente? Digam aí nos comentários. Comenta pra gente. Então tá, o Pedrinho aqui depois, né, foi encontrado ali meio estranho, caidinho, sonolento, taquidispineico ali no banco, né? Nessa hora ele comoveu e ganhou um MOV, certo? Com certeza. Então colocamos o Pedrinho na sala de emergência. Quem comove ganha MOV. Bom, aí realmente o Pedrinho não estava bem, ganhou lá o MOV. Agora ele já estava com a perfusão mais identificada, pulso fino, e aí ganhou a sua expansão. Foi aberto um protocolo sepsi. Abriu o protocolo Abrimos o protocolo sepsi. Falamos, talvez esse joelhinho aqui esteja deixando o Pedrinho séptico. A infecção não é só local, né? E aí, então foi feita aí a expansão, ele ganhou 40 ml por quilo. Depois de 40 ml por quilo, ainda estava... A perfusão ainda estava ruim, o pulso periférico Bom, coletou os exames com culturas também, né? Ah, sim, com certeza, né? Não vamos Mandamos esquecer exames. Ganhou antibiótico. Ganhou antibiótico. Que aqui até poderia ser, pensando em pele e partes moles, você poderia iniciar aí com uma oxacilina, que ele veio da comunidade, né? Uhum. Mas um ceftriaxone também não está errado, né? Também cobriria aí principalmente estáfilo, o estrepto, que a gente pensaria de pele aí, né? Certo. Ganhou essa expansão volêmica, o Pedrinho. Terminou essa expansão volêmica. O Pedrinho ainda não estava muito bem, mas já tinha ganhado ali seus 40 por quilo, né? Indicamos droga vasoativa pro Pedrinho. Droga vasoativa. E aí, começou no periférico mesmo. Periférico. Então, como a gente disse, não atrasar a droga vasoativa, já iniciar no periférico. Certo. E aí tá aguardando os exames ainda. Aí aqui eu só queria chamar a atenção, então, para o atendimento inicial lá do R1. Será que ele já tinha sinais de que ele não estava bem? Será que essa criança já era para eu ter aberto o protocolo sepsi antes? Então aqui que eu acho que é importante a avaliação cuidadosa. Por quê? Se você for voltar lá, a gente falou os sinais vitais dele, ele já estava taquicárdico e já estava taquipneico. Estava taquipneico, tinha uma perfusão em flush. Em flush. Será que isso não é uma criança que não está bem? Onde a infecção já tinha sido suspeitada, né? Ele acho que pediu exames ali pensando na parte infecciosa mesmo, mas então, dava para colocar o Pedrinho para esperar os exames no banco? São casos que às vezes passam despercebidos, né? Uhum. E aí o paciente, o tempo é vida, né? Que é o slogan da sepsia, né? Esperou mais tempo para os exames, não iniciou nada de tratamento e ele já tinha sinais que preocupam, né? Uhum. Então, talvez já no atendimento inicial já precisaria abrir o protocolo sepsi. Então, suspeitou que uma criança não está bem, sempre pensa em sepsi, né? Pensou em sepsi, já abre o protocolo. Se depois
com os exames e avaliando os critérios novos, a gente não fechar a sepse, aí você fecha o protocolo da sepse E redireciona, e né? redireciona o tratamento para a infecção, que provavelmente é uma infecção mais localizada mesmo, né? Acho que isso aqui que é o importante, a gente lembrar de sempre na dúvida abrir protocolo. E depois não esquecer de reavaliar para ver se era mesmo e continuar conduzindo como uma sepse ou então encontrar outro caminho, né? Acho que essa é a grande sacada aqui, né? Lembrar, vamos usar os critérios de Fênix? Vamos usar os critérios de Fênix, mas a gente não vai esperar estar pontuando nele para abrir protocolo, né? E aí, assim, se a gente for usar aqui o que a gente falou da taquicardia, taquipneia, né? A gente pode utilizar esse conceito da CIRS como uma ferramenta de triagem. Acho que não dá para a gente jogar simplesmente de lado a CIRS. Acho que é uma maneira da gente identificar um paciente que pode não estar bem. É claro que a CIRS várias coisas podem dar CIRS, né? Então, por isso que eu acho que eles tentaram dissociar um pouquinho do diagnóstico da sepse, mas eu posso utilizar ela para triagem. Então, aqui eu já conseguiria abrir um protocolo sepse lá, o R1, o meu bola aqui, mas já poderia... Um pouquinho mais atento, poderia ter aberto já e aí, inicialmente. talvez ele não tivesse evoluído tão pior como tá agora, já lá é mais sonolento, Já tá na com adrenalina desconforto respiratório. Aliás, isso é até um sinal de gravidade, né? Tem um envolvimento, por exemplo, do sistema respiratório, que é um sistema distante da pele, Do né? foco infeccioso, do foco. né? Então, eu tenho ali o acometimento de um sistema, né? Disfunção orgânica de um sistema que não é o foco, né? Eu falo que é uma criança, ela tem um foco de pele com acometimento respiratório, diferente de uma criança com uma pneumonia, que ela já vai ter mesmo um acometimento respiratório. É um fator de gravidade, né? Com certeza. Bom, aí você coletou os exames e aí saíram os exames. Aqui a gente já está fazendo o protocolo de sepsis, ele já ganhou expansão, já ganhou droga. A gente conseguiu fechar, pelos critérios de Fênix, conseguiria fechar já o diagnóstico de sepsis? Não, porque a princípio ele estava em área ambiente, estava saturando bem, então de respiratório ele não pontuou nada. Né? Cardiovascular, a gente ainda não tem o lactato, a pressão dele era normal e não estava usando droga vasoativa, né? De hematológico, eu não tenho nada de exame ainda. E neurológico, a princípio, no atendimento inicial, não tinha nenhuma alteração. Ele estava rebaixadinho, caidinho, mas não tinha o Glasgow menor que 10, né? Exatamente. Talvez pode ser uns 13. Então, não consigo, a princípio, inicialmente, fechar o diagnóstico de sepse no primeiro atendimento. Uhum. Então, vou precisar dos exames, mas eu já inicio o tratamento, né? Então vamos brincar de Fênix agora. Aí, chegou os exames, veio um HB de 10, um HT de 30, com um leuco de 25 mil, com 10% de bastão, 60% de segmentados, 10% de linfócitos e 200 mil plaquetas. Aí tem um NR de 1,5, TP de 16, CTPA de 30, o RT de 1. Você tem disponível fibrinogênio e dedímero, que eram normais, função renal normal, creatina de 0,4, ureia de 40, os eletrólitos normais, um agaso com pH de 7,3, um PCO2 de 33, um BIC de 17, um PO2 de 85, com base excess de menos 7, saturando 96, um lactato de 6, parte de lesão hepática, ITJ-GP, fosfatase, gama-GT, todos normais. Então vamos jogar ele na tabelinha agora? E aí, o que pontuaria no Fênix aqui? Será que a gente consegue fechar então agora um diagnóstico de sepse? E aí, vamos lá. Respiratório. Ele ganhou um cateterzinho? Vamos dizer, lá na emergência, a princípio você até pode ter colocado uma máscara no inalante, mas aí está saturando 100%, aí você consegue ir descalonando, no fim deixou lá um cateterzinho de O2 e coletou a gaso, veio com PO2 de 85, né? Então, se você fizer aí a relação, PO2-FO2, vai dar normal, né? Lembrando que ele tem que estar saturando menos de 97, para a gente pensar em começar os critérios respiratórios, né? Isso. Para você conseguir fazer a relação saturação FI de O2, aí precisa ter uma saturação menor que 97. Então, o respiratório está de fora. A princípio, parte de alteração de oxigenação não tem alteração.
Vamos pular o cardiovascular? Vamos para Vamos pular o a parte cardiovascular. hematológica, então. Hematológica, então, a gente vai avaliar. Plaqueta. Plaqueta é normal, 200 mil, né? Para o Phoenix é menor que 100 mil, então aqui não pontua. O INR dele é 1,5. 1,5. Para não dar dúvida, né? 1,5 pontua. Então ele ganhou um pontinho de pontinho. INR. Dedímero e fibrinogênio não temos valores, mas sabemos que está normal, certo? Normal. Então, um pontinho de hematológico. E o neurológico? Neurológico, vamos dizer que o Glasgow dele era 11. Tava sonolento lá. Não Mas pontuou. não pontuou no neurológico. Não tá bem, mas não pontuou. É. Né? E a pupila ela é reativa bilateralmente, certo? Então, não pontuou. Certo. Ok, então temos um pontinho de hematológico. Vamos lá Certo. para o cardiovascular? Cardiovascular. Então, uso de droga vasoativa. Pontua. Sim. Então já ganhou um ponto aqui que ele já tá com adrenalina. O que mais? Que mais? Lactato. De 6. 6. Então, entre 5 e 10 é um ponto. Ponto. Então, ganhou mais um pontinho aqui. E pressão. A pressão dele, a princípio, era normal. Não tinha alteração de pH. Então, a gente somou aqui 3 pontos, né? Um de hematológico e 2 de cardiovascular. Se eu tivesse só 2 pontos, já fecharia sepse, né? E se eu tenho um ponto de cardiovascular, eu já tenho qual diagnóstico? Choque séptico. Eu tenho, nesse caso aqui, um choque séptico. Então, esse paciente fecha o diagnóstico de choque séptico. Mas você vê, então, que o critério de Phoenix não vai mudar muita coisa com relação ao tratamento. Na verdade, o tratamento, inclusive o uso de droga vasoativa, ele é um fator que define se o paciente Exato. tem o diagnóstico, né? Então, eu não vou usar ele para indicar ou não a droga, né? Só vou depois olhar de maneira retrospectiva e fechar diagnóstico ou não. Bom, acho que é isso. Aí o Pedrinho vai ficar bem, gente. Fica tranquilo. Não, ele foi Foi salvo. pra UTI. Tá na UTI. Você estabilizou. Depois você entrou com a Adrena, ó. O pessoal chegou na UTI e falou, nossa, é para esse paciente que vocês pediram vaga? Ele tá ótimo. A Adriana salvou a vida dele, melhorou, começou a fazer xixi. Pronto. Logo, logo o Pedrinho tá em casa jogando futebol de novo. De novo. E acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Acho que não. Já falamos bastante coisa, né? É um tema complexo, né? A sepse, mas acho que é bastante importante. Nunca esquecer aí de identificar e saber conduzir, né, inicialmente a sepse. E Acho que o principal aqui desse episódio é colocar, né, que temos critérios novos, né? Os critérios, eles estão aí para ser utilizados, né? Então, a gente tem que estudar, tem que saber usar. Com certeza vai vir estudo novo ainda sobre isso nos próximos anos, né? Mas eles estão para diagnóstico de maneira retrospectiva, então eu não vou usar ele como screening, está indicado até no próprio artigo dele que ele não é um screening, né? Então eu não vou deixar de abrir protocolo, eu não vou deixar de começar o tratamento para um paciente com suspeita de sepse, esperando ele pontuar no Phoenix, né? Acho que isso que fica a grande lição aqui do episódio. isso aí. E, então, finalizando aqui o episódio, não esqueça de dar o seu like. Clicar no sininho. Não sei, a gente vai ter que aprender como é que fala essa parte ainda. Todo vídeo a gente está tentando que aprender. Mas compartilha o vídeo, segue aí nas redes sociais e comenta também, Nas né? plataformas. Nas plataformas. Se você tá só escutando. Exatamente. E aí... Deixa aí seu feedback, o que vocês acham. Sugestões de temas, vocês gostam mais de casos Vocês já estão clínicos? usando os critérios de Phoenix? Deixa aí. Conta pra gente. Quem tá usando, quem não tá, quem ficou com o Sears lá, bom e velho Sears. Bom e velho Sears. Sugestões de outros temas, né, para outros episódios, estamos abertos. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos e até um próximo Papo Ped. Tchau, gente. Tchau.